do Senhor, querido professor, seja bem-vindo ao Momento Pedagógico do podcast Evidência em Síntese da nossa EADERN, organizado, pensado e planejado pelo pastor Reinaldo Dilo, juntamente com o apoio do pastor Martim. Estamos aqui iniciando um novo trimestre com a temática Avivamento, temática essa, importante para os dias atuais, como comentarista, o pastor Reinaldo vai nos apresentar ao longo da lição. E meu nome é Manuela, congrego no setor 4, na Igreja da Cidade da Esperança. E as irmãs podem se apresentar. A paz do Senhor, querido professor e professora, é com satisfação que estamos aqui em nome do apoio pedagógico para contribuir com esse maravilhoso trabalho, trazendo para você algumas dicas e orientações pedagógicas, e é com muita alegria que nós estamos aqui para trabalhar agora o nosso primeiro trimestre, não é verdade? Que tem como tema Aviva a tua obra. Continue conosco. Antes de passar para a irmã Rosimar, eu já convido você para compartilhar o nosso trabalho, para que este trabalho possa alcançar outros professores e também alunos, certo? Então, compartilhe, se inscreva, divulgue, colabore com a obra do Senhor. Irmã Rosimar. A paz do Senhor, meus queridos professores, é um prazer estar aqui neste momento pedagógico, para passar algo para vocês, e é uma satisfação estar iniciando mais um trimestre com esse tema muito maravilhoso, o avivamento. Que avivamento está em nós, O avivamento está em cada cristão. Então, que possamos, ao longo desse trimestre, professor, com você, aprender mais e mais. Amém. Para esse primeiro momento, você, professor, é interessante iniciar a lição, apresentando o título, o comentarista, que inclusive faz parte aqui do nosso estado, ressaltar também, nomear, cada lição que vai ser estudada em cada trimestre. E para iniciarmos, hoje, nós vamos trazer a primeira lição, que vai falar sobre o avivamento espiritual. Essa primeira lição, ela vai ter 3 objetivos, que são conceituar a palavra avivamento, elencar as condições para um avivamento espiritual e justificar a necessidade de um avivamento espiritual. Então, dentro desses 3 objetivos, nós vamos propor, para este momento pedagógico, 3 dicas, em que você, professor, poderá adaptar, usar como proposta para o desenvolvimento da sua aula. Assim como a lição traz, então, a nossa primeira dica e sugestão é, de fato, começar como a lição apresenta, questionando, usando a estratégia de tempestade de ideias que a gente fala, ou conceituando, cada um, você botar lá a palavra avivamento e questionar aos alunos o que vem à mente deles quando escuta a palavra avivamento. Consequentemente, a lição ela vai abordar essa temática, então, antes de você iniciar dentro do tópico, você faz essa pequena introdução, aproveitando essa aprendizagem, aproveitando as experiências, aproveitando os seus alunos ali para interagir, nesse momento com eles em relação a esse início da lição. Além disso, uma a outra, ao longo do desenvolvimento da lição, abordando cada temática, é importante que, após o conceito, o segundo tópico ele vai focar sobre o arrependimento. E aí, algo interessante, porque ao longo da lição nós vamos ver que é necessário para que se haja um avivamento, um arrependimento. E aí,
segunda estratégia, né, que eu vou apresentar a vocês, é fazer uma diferença com os alunos entre o que é remorso e o que é arrependimento. Né? Então, você vai dizer, né? O remorso ele vai estar focado no eu, enquanto que o arrependimento vai estar focado em Deus. Então, você pode aproveitar o conhecimento de vida cristã, de conhecimento bíblico com os seus alunos para fazer, né, essa comparação entre quando de fato, né, alguém está com remorso ou quando de fato alguém está com o coração arrependido, voltado ao Senhor, para que haja, de fato, né, é uma condição necessária para o avivamento. E aí, para concluir, né, o terceiro tópico, era interessante fazer um plano de ação com o seu aluno, baseado mais ou menos nesse aqui, em que o aluno ele vai poder, junto ao texto, né, apresentado, que é 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, dizer o que eu percebo nesse texto, o que ele me confronta, o que eu aprendo, e aqui uma autoavaliação sobre como ele pode, os fatores externos e internos que impedem um avivamento espiritual na vida, né, em nossas vidas, ou na vida da igreja, e um outro é atitudes para viver o verdadeiro avivamento, que aí é com base justamente na lição. Esse material, né, você pode reorganizar, replanejar, repensar em apenas, como a gente está colocando, né, uma dica. Agora eu deixo à vontade a irmã Miriam e a irmã Rosimar para apresentar aí as suas sugestões. Eu estava observando, irmã Manuela, a senhora falando logo no início sobre a questão da tempestade de ideias. É muito importante trabalhar essa dica sempre no início das aulas, sempre no início do trimestre, no início de cada lição. Por que, irmã Miriam? Por que, irmã Rosimar, é importante trabalhar chuvas de ideias, ou tempestade, ou explosão de ideias? Você chama como achar melhor, mas é a mesma dinâmica. Por que é tão importante? A partir do momento que você coloca o nome avivamento no quadro, entrega um post-it para cada aluno, e ele vai dizer, ou ele vai falar, ou escrever, e colocar lá no quadro, pregar o conceito de avivamento, você vai poder avaliar o nível de conhecimento do seu aluno. Então, a partir daí, o professor ele ganha norte, ele vai ganhar um norte. Eu não adianta eu falar tanto sobre a definição do meu de avivamento, porque os meus alunos já sabem. Não adianta falar tanto, me prender tanto aqui nesse tópico, porque os meus alunos já sabem. Então, eu já posso avançar, mas se você observa que eles não conhecem, então você vai trabalhar a partir do que ele não conhece. Você vai conseguir atender a necessidade da classe. Essa avaliação, essa atividade, é muito bom fazer logo no início, e uma Miriam, no final ela não dá certo. Dá muito certo, porque no final você vai descobrir se você conseguiu transmitir o seu conhecimento para os seus alunos. Então, é bom fazer no início, no final também é maravilhoso, né? Porque você vai ver, eles colocaram no papel, então, o que eu transmiti, eles conseguiram absorver. Chuvas de ideias. É isso mesmo, muito interessante. Agora é o seguinte, uma das coisas importantes que eu acho também, professor, é a importância do plano de aula, né? Nós sabemos que o plano de aula ele consiste em traduzir em termos concretos, né, operacionais, que o professor fará na sala de aula. Então, quando o professor ele planeja, ele vai saber quais os recursos, quais os métodos que ele vai poder utilizar na sua aula. A importância desses recursos, amados, é de muita importância. Por quê? Porque nós sabemos que quando nós fazemos o planejamento, nós vamos definir o tempo, né? Então, nós vamos definir, saber que o nosso planejamento ele tem começo, ele tem meio e tem fim, né? Nós não podemos ficar apenas na introdução, nós não podemos ficar apenas no meio, nós temos que dar a lição por completo.
E ele também, E quando é quiser muito realizar uma dinâmica, irmã, ele vai ter administrado o seu tempo ali no papel e ele vai saber, eu vou conseguir realizar essa dinâmica, essa atividade, porque eu vou distribuir exatamente, muito bem aqui, está aqui no papel, porque eu a gente planejei. sabe, é verdade, porque a gente sabe que o planejamento ele é muito importante, porque através do planejamento, como eu falei, o professor ele vai saber qual é o tempo de preparar uma dinâmica, de criar estratégias e qual o método que ele vai utilizar para a sua sala. Nós sabemos que os adultos é uma sala que já tem irmãos com uma idade mais avançada, tem uns com idade mais naquelas meadas, né? Então, nós temos que preparar métodos e estratégias de acordo com a faixa etária do nosso aluno. Então, uma das coisas que nós devemos fazer, professor, é, acima de tudo, orar antes de iniciar a nossa aula e pedir ao Senhor, né, que nos dê sabedoria para, assim, administrar bem a nossa aula. Então, nós sabemos que o nosso tema de hoje é um tema muito importante, que vai falar sobre o avivamento, e nós não podemos deixar de falar de avivamento, né? Sabemos que, quando eu falo em avivamento, eu vou falar em retornar aos princípios bíblicos, né? Que caracteriza a igreja primitiva, e é uma busca constante esse avivamento. Como trabalhar, professor, com o aluno esse tema na nossa sala de aula? Nós sabemos a grande importância que se tem trabalhar metodologias ativas, estratégia de forma diferenciada para que assim possamos trazer esse público, né, para um melhor entendimento. Então, nós sabemos que a questão trabalhar trabalhos em grupo é importante, o aluno como centro da aprendizagem é muito importante, o professor ele é o mediador que vai passar essas informações para o seu aluno. Então, uma das coisas importantes, amados, quando nós formos iniciar a nossa aula, sempre começar com o conhecimento prévio. O que é que o meu aluno sabe sobre avivamento, né? Uma das coisas importantes, como dica para a nossa lição, o avivamento espiritual, como a irmã Manu já colocou aqui, em relação ao avivamento e arrependimento, né, que é o que fala a nossa primeira lição, como uma sugestão, uma dica pedagógica, professor, eu sugiro um mapa conceitual. Por quê? Porque através do mapa conceitual, você vai poder trabalhar com o seu aluno, né? O tema avivamento, ele vai ter a oportunidade de se expressar, e nós sabemos que o mapa conceitual, ele ajuda ao aluno a estudar melhor, né? Eles são usados como ferramentas criativas para o ensino e aprendizagem. Então, no momento que eu trabalho com meu aluno com um mapa conceitual, eu vou dar a oportunidade ao meu aluno de conceituar o que ele acha, o que seria o avivamento. Então, nós vemos aqui que o avivamento é um retorno aos princípios, né, que caracteriza a igreja primitiva. Então, um ponto importante seria o método importante seria o mapa conceitual, para que, assim, os alunos pudessem estar sendo trabalhado de uma forma mais dinâmica e de uma forma criativa. Dentro dessa primeira lição também, nós vemos aqui que nós podemos trabalhar também, professor, 4 elementos essenciais para alcançar o avivamento. Então, como sugestão também eu dou a você, professor, que você monte um varal na sala ou um cartaz diferenciado com as seguintes palavras que são essenciais, né, para alcançar o avivamento. Então, uma das coisas é a oração. Então, que você mostre ao aluno, através daquele varal, através de um cartaz elaborado, a importância da oração para o avivamento, a importância da unanimidade para o avivamento. A mudança é um dos pontos importantes também que o professor pode estar trabalhando com a sua turma, né? Então, são essa dica que eu queria propor para você, professor. Certo. Ela falou sobre
que você, professor, pode montar um varal com 4 elementos ou algumas outras características que geram avivamento na vida do crente. E, para isso, eu queria também trazer aqui uma dica para você, para que você possa trabalhar com a sua classe, né? Ela falou sobre a questão das metodologias ativas. As metodologias ativas é aquela em que o aluno participa, ele é mais ativo em sala de aula. Ele não somente ouve, ele não fica só ouvindo, mas ele participa, ele aprende enquanto faz, ele produz. E o professor, ele é o mediador, né? E como nós estamos falando em avivamento, que do grego eu não sei pronunciar bem a palavra, mas acredito que é raí, né? Não lembro, me perdoem se é no grego ou no hebraico, mas significa estar vivo. E é o que nós precisamos estar, é vivos. E precisamos de algumas características, abraçar alguns elementos da nossa vida que nos mantenha vivo. E uma delas é a oração. Então, professor, é muito importante, dentro dessas metodologias ativas, existe a metodologia conhecida como o método socio-interacionista, em que o aluno ele se espelha em você, ele é modificado pelo ambiente. Tem pessoas que dizem, as pessoas têm um poder de influência. Outros dizem, mas muda quem quer. Mas há uma força muito grande na questão do ambiente com relação às mudanças. Então, é importante que você, professor, inicie sua aula fazendo uma oração fervorosa, que mostre que você está com a saúde espiritual muito boa, e o seu aluno ele vai se espelhar em você. Você pode até pensar, e se o meu aluno pensar que eu estou querendo ser um santarrão? Não, ele não vai pensar isso. Dá para se perceber quando o professor está demonstrando, ou qualquer outra pessoa, né? Superioridade. Mas não, o professor pode agir com humildade, mas mostrar o seu lado espiritual, a sua saúde espiritual ao aluno, através de adoração ao Senhor, através de oração. Por isso, incentive a sua turma também a viver momentos de oração logo no início da aula. Então, você agora, logo nessa primeira lição, o que é que eu posso fazer para incentivar? Realize um amigo de oração. Quem aqui não conhece o famoso amigo secreto? Então, você pode pegar os nomes de toda a sua classe, eles vão escrever num papel, podem colocar numa bolsinha, cada um retira aquele nome e passa a semana orando. Por exemplo, a minha amiga de oração é a irmã Manuela. Eu vou passar a semana inteira, sempre que eu for orar, eu vou apresentar a irmã Manuela. Porque na classe, ela é a minha amiga de oração, mas ela não sabe. E o que é que eu vou fazer o próximo domingo? Vou escrever uma palavra de motivação endereçada a ela e vou depositar lá na caixinha. No final da aula, você, professor, pode retirar e dizer, irmã Manuela, é para você. Ela vai pegar e vai ver aquela palavra de motivação que ela recebeu de um amigo de oração, mas ela não sabe quem é. Você pode fazer isso durante 4 semanas, independente da lição que você for trabalhar, mas você está, a princípio, trabalhando o espiritual da sua classe. Exatamente. Você está trabalhando o espiritual da sua classe, você está trabalhando o método socio-interacionista, porque você está mostrando a sua vida espiritual aos seus alunos, e eles vão ver a vida espiritual dos seus colegas e ainda vão receber motivações. Quando for no 4º domingo, né, na 4ª lição, você vai lá
leve um bombonzinho, grude e coloque o seu nome para que o seu colega de oração possa descobrir, irmã Manuela possa descobrir que sou eu, a amiga de oração dela. Passei um mês inteiro orando pela irmã Manuela. E a irmã Rosimar passou o mês inteiro orando por mim, porque eu também quero receber o meu chocolate. Viu? Então, eu É acho que é uma verdade. dica muito boa de se trabalhar, já que nós Com estamos certeza, legal. estudando o avivamento, né? E esse tema será trabalhado até a 13ª lição. Isso mesmo, né? São dicas, professor, que você pode, né, pegar um pouco de cada e alimentar, e como a irmã Rosimar colocou, adaptar ao seu planejamento, à realidade da sua sala de aula. É importante lembrar que a classe dos adultos, né, a interação deles é muito grande. Então, como a irmã Rosimar colocou, alguns têm cargos ministeriais, né? Então, há uma diversidade muito grande, né, nessa classe, e você pode aproveitar essa diversidade de conhecimento, de aprendizagem, de experiências para movimentar, né, a sua classe mediante a essas dicas pedagógicas, né, trazer ali uma aprendizagem mais significativa para cada um deles. Somos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, né, com vocês, e estamos encerrando neste momento, nosso primeiro momento pedagógico da primeira lição, o avivamento espiritual. Amém.